Estamos aqui em frente à Câmara de Vereadores de Alto Taquari. Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de setembro, houve uma sessão, foi realizada uma sessão extraordinária aí do requerimento 92/2019, então do vereador Eudes, Pedrão e também do Gregório, aonde ele pedia a inclusão do então prefeito de Alto Taquari, Marco Aurélio, no processo de propinas, né? Foram 5 votos a 4. Contra a inclusão do Marco Aurélio foi a vereadora Márcia, o vereador Sinésio, o vereador Ivan e Nego do Parque Taquari. E a favor da inclusão foram Eudes, Pedrão, Gregório e Barriga. Terminou empatado 4 a 4. Aí a decisão vai para o presidente da Câmara, que ele votou a favor da inclusão aí do então prefeito Marco Aurélio aí nesse processo de propina. Eu falei com o Leandro Almeida, ele que é presidente da Câmara, ele vai dar mais detalhes. Na verdade, no dia de hoje, pela manhã, nós convocamos uma sessão extraordinária, onde esteve presente todos os vereadores, para que pudesse estar apreciando o requerimento 92 de 2019, de autoria do vereador Eudes, do vereador Gregório e também do vereador Pedro. Requerimento este que, após a documentação, após o processo do segundo afastamento do prefeito Fábio Maurício Arbujo ter chegado a esta Câmara, mas com alterações por parte do meritíssimo juiz desta comarca a respeito da atuação também do vice-prefeito. Então, foi dado ampla divulgação a todos os vereadores do processo, que estaria à disposição de todos os vereadores, e o vereador Eudes, o vereador Pedro e o vereador Gregório entendeu que estaria apresentando esse requerimento para que, aprovado o requerimento, a Câmara pudesse fazer parte, litisconsorte, é o nome em latim, mas o que quer dizer parte do processo, que a Câmara pudesse fazer parte do processo e, ao mesmo tempo, pedindo ao juiz que pudesse incluir o vice-prefeito Marco Aurélio Julien também como polo passivo também da denúncia, com relação à ressalva que foi bem pontuada pelo juiz desta comarca. Leandro, e a votação terminou empatada, né? 4 votos a favorável a essa inclusão desse processo do então prefeito Marco Aurélio e 4 ao contrário. O seu ponto de vista, esses vereadores que votaram contra, eles, vamos dizer assim, a favor da corrupção. Os outros querem combater a corrupção no município. Claudeci, a gente não pode aqui omitir uma opinião nesse sentido, até porque a gente sempre tem dito aqui, o plenário ele é soberano, cada vereador ele vota de acordo com o seu entendimento. Então, o que eu posso dizer é que os vereadores que votaram contra tiveram um entendimento de que o requerimento do vereador Eudes não poderia prosseguir. Como foi um empate e eu deveria desempatar a matéria, no meu entendimento, eu não vejo prejuízo, não vejo nenhum prejuízo de que o requerimento prossiga. Por quê? Porque não somos nós, Câmara, não somos nós, vereadores, não foi a aprovação do requerimento que vai afastar o vice-prefeito, que está em exercício. O que vai afastar o vice-prefeito é o entendimento do juiz. Se o juiz entender que ele é parte no processo, aí sim o juiz vai afastar o vice-prefeito. Ou se a Câmara abra uma comissão processante ou uma comissão parlamentar de inquérito para, juntamente com a investigação que já está correndo, ela possa também fazer uma investigação à parte. Então, assim, eu respeito o voto dos vereadores, não entendi o porquê disso, mas a gente respeita o voto de cada um deles, até porque não era um afastamento, era apenas para autorizar esta Casa de Leis a fazer parte do processo que está em andamento, para acompanhar, para ver quais são os próximos passos. E como disse, não há paixões, nem A e nem B, que a justiça seja feita. Se não há culpa, o juiz vai entender que não há culpa.
Se a culpa é do então afastado prefeito, Fábio Mauri Garbujo, que ele responda pelos seus atos. Mas se o vice teve participação ativa, ele também responde pelos seus atos. Se houver um entendimento de que o vice não tem essa participação, o juiz automaticamente não vai aceitar o requerimento da Câmara, ou seja, ele não vai acatar o que a Câmara está propondo. Então, que fique claro à sociedade, não há aqui, por parte do vereador Leandro, presidente desta casa, que desempatou esta votação, nenhuma paixão ou nenhum descontentamento por A ou por B. Até entendo que o gestor que está à frente da pasta está fazendo tudo aquilo que lhe compete, tudo dentro das suas condições, para que o município não pare, para que o município caminhe, para que as coisas andem até que esses processos aí sejam julgados. Leandro, sobre o Ministério Público, no seu ponto de vista, ele já deveria ter incluído aí nesse processo, então, o vice-prefeito que está em exercício de prefeito, Marco Aurélio, nesse processo? Como disse anteriormente, conforme a decisão de cada vereador, é uma questão de entendimento. Na verdade, a denúncia foi feita pelo vice-prefeito Marco Aurélio ao Ministério Público. Naquele momento, o Ministério Público entendeu que o vice-prefeito não era parte no processo. Então, esse foi o entendimento do Ministério Público. Não fica difícil para mim, como vereador e presidente desta Casa de Leis, opinar acerca da atuação do Ministério Público, se ele agiu correto ou incorretamente, se ele deveria ter incluído o Marco Aurélio como polo passivo no início da ação. Então, fica difícil para nós poder fazer esse julgamento, até porque nós não acompanhamos o início do processo e não sabemos qual foi a motivação do Ministério Público de denunciar apenas o prefeito afastado Fábio Mauri Garbujo como parte nesse processo que está em andamento. Depois do requerimento aprovado aqui na Câmara, quais são os procedimentos da Câmara? O próximo passo a Câmara foi autorizada através do plenário, com o voto de 5-4, a ingressar como parte no processo. Então, a nossa assessoria jurídica, ela estará encaminhando uma petição ao juiz com os termos aprovados no requerimento, para que ela seja litisconsorte no processo, ou seja, parte do processo, e pedindo a inclusão do vice-prefeito Marco Aurélio Julien também como polo passivo. Agora, a partir daí, aí é com a Justiça. Nós estaremos acompanhando o processo, estaremos acompanhando estes trâmites, mas eu acredito que o juiz abrirá vistas ao Ministério Público por ele ser o autor da denúncia ao Judiciário e aguardará aí a manifestação do Ministério Público e, posterior a isso, eu acredito que o juiz estará aí dando talvez ali a sua decisão, acatando o pedido da Câmara ou não através dessa petição. Mas tem alguma data ainda ou depende do juiz? A gente não tem como prever porque depende dos andamentos do judiciário. Então, nós não temos esse acompanhamento, esta data para dizer para a sociedade ou para quem quer. Então, nós não temos uma data precisa. Isto vai depender dos andamentos dos trâmites lá na Justiça. Isso já já com a Justiça, a gente não tem como dar uma data possível para isso acontecer.